Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez podermos nos reunir através deste meio virtual com todos os nossos amados e preciosos irmãos que creem na Tua palavra e gostam deste programa, e eu peço a bênção do Senhor em favor de todos. Agradecemos pelo dia de hoje, pela saúde, pelas vitórias e também em favor daqueles que estão doentes. Nós pedimos a bênção e a cura divina também, Senhor. Pai bendito, perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas e nos dá inspiração, Senhor, para nós falarmos a Tua palavra e que nós possamos ser abençoados
e não somente o pregador que seja inspirado, mas todos os irmãos que estarão acompanhando, conectados, também possam estar sob a inspiração divina para recebermos todos juntos a tua bendita bênção e a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está registrada na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós começaremos a partir do versículo 12. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos dar as nossas notificações diárias, como fazemos todos os dias, não é? Este programa é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube, a mensagem do sétimo anjo, diariamente. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos, e então nós, assim que publicamos aqui no YouTube, também já simultaneamente publicamos no WhatsApp também. E qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, então é só entrar em contato conosco, deixando o seu nome. O número do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo e com muito prazer nós estaremos adicionando a todos, não é? E agora também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos os nossos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Esse endereço fica ali bem próximo dos antigos barracões da Sadia, bem em frente ali, não é? E também como ponto de referência tem lá o complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Fica bem pertinho ali, não é? E todos os nossos amados e preciosos irmãos estão convidados a estarem conosco em nossas reuniões. Dito tudo isto, então, agora nós vamos para a leitura bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém. 2 versículos apenas, não é? 12 e 13. E agora nós vamos ouvir, como de costume, uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, não é? Nós vamos ouvir um hino tradicional que eu acho que a sua composição tem mais de 100 anos, eu acredito, não é? Mas esta gravação que nós vamos ouvir tem mais que uns 50 anos também. É um hino antigo e nós gostamos muito dessas gravações, dessas canções mais antigas, para nos dar recordações do tempo de jovem, de criança, quando nós íamos na igreja e tudo, não é? Então nós vamos ouvir agora, o título do hino é Uma Barca Naufragando,
e quem canta são os irmãos Félix. Vamos ouvir então para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Uma barca naufragando, quem lhe valerá? Afundando está no abismo, quem a salvará? Naufragante, escuta, teu bom Salvador, eis-me pronto pra salvar-te, confia só em meu amor. Eis-me pronto pra salvar-te, confia e deixa teu temor. Já esclarecendo nada, deixe a perecer, e suplica muito ansioso, venham me valer. Naufragante, escuta, teu bom Salvador, eis-me pronto pra salvar-te, confia só em meu amor. Eis-me pronto pra salvar-te, confia e deixa teu temor. Enfrentando a negra morte, cheia de pavor, foi que Cristo quis salvar-te, pobre pecador. Naufragante, escuta, teu bom Salvador, eis-me pronto pra salvar-te, confia só em meu amor. Eis-me pronto pra salvar-te, confia e deixa teu temor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus fique alegre com os louvores que nós cantamos aqui, não é? E também que nós possamos ficar alegres e regozijando no Espírito também. E agora nós vamos dar continuidade em nossa meditação, em nosso estudo, aqui na mensagem Poder de Transformação. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 75. Vamos aqui então, não percam, preste atenção, fiquem atentos, não é? Aqui. Eu me lembro de uma irmãzinha aqui na cadeira de rodas, certa vez, quantas orações sinceras foram feitas sobre isso. Então, nós não compreendemos de modo que somente encomendamos isto a Deus. E com ela é uma flor aqui entre vocês, com sua amabilidade e tudo mais, ao ver que podemos nos levantar e caminhar com ela. Digo, como ela desejaria fazer isso, mas ainda assim ela é amável exatamente da maneira como está sentada. Então, isso é muito, assim, sublime, na verdade, não é? Uma irmã que
não anda, ela vive em uma cadeira de rodas, e com tudo isso, o profeta diz aqui, ela ainda é amável com todos nós. Uma outra coisa importante que ele diz também aqui, é que já oraram tanto, fizeram tantas orações sinceras para ela, e o Senhor ainda não concedeu a bênção da cura para ela, não é? Bom, vamos então aqui. Eu sempre me sinto inspirado ao observar a pequena dama. Vejam, porque ela, todos cremos em cura. Temos visto Deus operar milagres, muito além disso. Vejam, e ela sabe disto também. Vejam, mas ela está disposta a tomar o seu lugar. Veja, o que quer que seja, isto é o que queremos. E eu creio que foi Davi que disse: preferiria ser um capacho na casa do Senhor a habitar nas tendas com o ímpio. Veja, não importa o que seja, tomar o meu lugar. Então, ele está dizendo aqui, no parágrafo anterior, acho que o 74, ele disse que cada um de nós tem o seu lugar na palavra. É por isso que ele está fazendo essa menção da irmã que está ali doente na cadeira de rodas, mas contudo ela é amável, ela é gentil e naturalmente não perdeu a sua fé, não é? Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que estou dizendo. Está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? Porém, o que Deus está fazendo? Transformando-o do que você era, talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família. Algumas vezes, ele o coloca em algum outro lugar, porque é sua maneira de fazê-lo. Vejam, ou veja, pela renovação do seu entendimento para obedecer a palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? Estas coisas não vêm, não chamou, nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós. Está vendo? Não coisas de valor custam um alto preço. Trazer esta mensagem não foi fácil. Está vendo? Não é. Eu tive de deixar tudo que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos, porém, você vê que o valor disto veja, é fazer a vontade de Deus, e para fazer isto, sabemos que há algo em mim. Quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente, batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja. E todas estas coisas diziam,
ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca-a em sua mão e diz: faze isso. E você faz. Amém? Isso é bom a gente meditar, não é? Às vezes você vai ter que passar por momentos difíceis, né? Por momentos cruciais. Mas se é Deus querendo aquilo, Ele toma você e coloca ali naquela posição e diz: faça isso. E você, diz aqui o profeta, e você o faz, né? Então veja bem, ou vejamos bem, que preço deve ter custado ao apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia, e vieram e exatamente a coisa que ele considerava heresia, as coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja, ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. Você, irmão, você, irmã, se lembra, não é? Que São Paulo, quando ele estava sendo questionado pela pregação do Evangelho, por ter se tornado um apóstolo para levar o Evangelho aos confins da terra e tudo, então ele disse: no caminho que chamam seita, sirvo ao Deus dos meus pais, crendo em toda a lei e nos profetas. Então, ele condenava essas coisas, Paulo. E, no entanto, o Senhor pegou ele, tomou ele e disse: você vai ser um deles. E você vai sofrer por isso. E você vai ver o quanto custa sofrer por amor da causa, por amor de Cristo, não é? Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas. É bom a gente não esquecer isso. Deus opera de maneiras estranhas e esquisitas. Eu vou repetir aqui porque isso é importante. Pelo menos para mim é importante e pode ser também para você que está ouvindo, não é? E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para o que ele faz isso mesmo? Para realizar suas maravilhas. Amém? Então, ele disse, quando uma coisa é muito valiosa, ela custa um preço muito alto. A sua alma, a minha alma, era uma coisa, aliás, é uma coisa muito valiosa. E ela custou um preço muito alto. Custou o sangue do Filho de Deus. Aleluia. E às vezes você vai fazer uma coisinha muito valiosa também, mas de muito menos monta do que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E às vezes a gente tem que passar por maneiras estranhas e esquisitas para realizar aquilo, porque aquilo é valioso. Então o preço também é alto, não é? Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. E ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie. E ela sempre fará isso, se o homem não interferir nela. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme
a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa, Deus a falou. E não importa o quanto possam, tentem contaminá-la e interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. Bendito seja Deus, não é? Parágrafo 83 agora. Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. O irmão Brana ajusta o microfone, editor. Está muito alto? A congregação diz não. E vamos agora, vemos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja, haja, e haja um Éden, haja belas flores, haja meu filho, a minha própria imagem. Encontre-se ali no jardim do Éden e que sua noiva se encontre ao seu lado. Quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai, veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos, e ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisas, no plural, não é? Para seus filhos. Isso não é maravilhoso? Isso não nos dá alegria em nossos corações? Por crermos, isso não aumenta a nossa fé? Olha isto aqui. Deus ama fazer coisas para seus filhos. Não se recordam como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivessem de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapatos que desejasse, vocês o fariam. Vejam, o que quer que fosse para fazer algo por seus filhos. Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para comprar algo para os filhos, está vendo? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo. Pais. Ele é o Pai em mais alto grau. Veja, e quanto mais não admira que o apóstolo tenha dito o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus armazenou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente. Nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós, que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos lá?
e jovens e sem pecado, e não, ó, que formoso lugar. Porém, veja, está além disso. Veja, nós nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou e será assim. Bendito seja Deus. Agora, depois de todo este formoso esquema que ele tinha ali, de sua... eu não quero dizer isto nesta palavra, esquema, porém, de certo modo, como não chamam as mães antes do advento da criança, não chamam isto de enxoval, elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, vocês sabem, somente para a chegada desta porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isto. Então, ele está fazendo uma comparação com a vida natural, com o nascimento de uma criança de uma forma natural, quando a mamãe está gestante ali, já está se aproximando as horas, as últimas horas para o bebê vir ao mundo, então a mãe já tem preparado os macacõezinhos, não é? Os sapatinhos, a touquinha por causa do frio nos ouvidos do pequeno bebê, e tudo. A mamãe vai providenciando tudo. Agora ele quer dizer, e o que faria o Senhor Deus com os seus filhos? Com aqueles que o amam? Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou esse jardim do Éden. Ele o tinha falado, estava em sua mente. E quando ele o diz, então tem de acontecer. Tenha isto em mente agora. O que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode, nada pode impedi-lo, nada pode impedir que aconteça, não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse assim, isto encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. Agora, ele tinha tudo isto em mente e ele disse, haja. Agora, isto é Gênesis 1. Veja, haja isto, haja aquilo, haja. Ele estava semeando, que isto esteja aqui, que isso esteja aqui. Cada coisa, não é? Semeando aqui e aqui, ou então ali, não é? Que isso esteja aqui. E ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Agora, isso nos dá fé. Então, e o que ele disse aqui acontecerá deste modo. Permitamos que essa semente caia em nosso coração, para que possamos ser o campo disso. Veja, em nosso coração, e desempenhemos este lugar em que ele nos colocou nos últimos dias. Veja, permite que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permite que tua palavra caia em meu coração. Que não haja nenhuma incredulidade. Como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira?
ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisso. E Deus o fez acontecer. Agora, Deus tinha dito todas estas coisas, de modo que ele sabia que aconteceria. E aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Muito bem. Chegamos ao parágrafo 93, né? Hoje até que caminhamos um pouquinho mais. Tem dia que nós andamos menos, não é? 3 parágrafos, às vezes 5, mas hoje, dos 75, chegamos até o 93, não é? E se Deus permitir, em nossa próxima programação, nós daremos continuidade, então, a partir daqui. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, e que cada um seja curado, seja abençoado, seja ajudado pelo Senhor nosso Deus, e que o Senhor Deus dê vitória a todos os seus filhos nesta hora, naquilo que estamos necessitando. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração agora. Amém e amém. Fiquem todos com Deus na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.